Olá, 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 muito boa noite. Vamos aqui dar algum tempo para as pessoas irem entrando. Olá, Vanessa. Vamos aqui dar tempo para as pessoas entrarem e começarmos a falar um pouquinho sobre o nosso tema com uma advogada internacional e vamos falar sobre a imigração e a construção de uma carreira internacional. Chama aqui PIN e vou já aceitar. Olá, Olá, Vanessa, tudo bem? que prazer conversar com você de novo, colega. Ai, o prazer é todo meu. Estou Como é muito que feliz com o tá convite. a agenda, né? Primeiro eu sei que estás super ocupada, iniciaste agora o mestrado. Eu queria que fizesses hoje aqui para iniciar, Vanessa, uma pequena introdução. Quem é Vanessa Moura? Que imigrante é? Porque aqui nós estamos a chamar imigrantes. Quando é que tu imigraste? Então, conta-nos um pouquinho da tua história, de onde é que tu és, para introduzirmos aqui as pessoas nesse sentido. Perfeito. Então, assim, como a doutora Aymara já disse, né? O meu nome é Vanessa Moura e eu sou advogada qualificada desde 2013. Foi quando eu peguei a minha ordem dos advogados inicialmente no Brasil. Originalmente, né? Sou brasileira e desde 2017 eu moro na Europa, mais precisamente no Reino Unido, Inglaterra, Londres. Eu vim parar aqui na Inglaterra, na verdade, para estudar inglês. Eu não tinha, colega, nenhuma pretensão de migrar, tá? Uhum. Então eu não sou nem, eu digo que eu não sou nenhum exemplo de imigrante para os meus clientes, né? Porque eu, na verdade, não planejei a minha imigração. E por um acaso, deu certo, mas foi com muita dificuldade. Eu acredito que se eu tivesse feito um planejamento migratório, teria sido tudo menos doloroso do que foi o meu processo. É Então, incrível que ainda ontem, desculpa, colega, mas ainda ontem nós estávamos aqui a falar sobre isso com a Jéssica, que aconteceu a mesma coisa, que ela também não é exemplo. Então, muitas das vezes, quando nós dissemos às pessoas não venham, é porque nós sabemos na dor o que é vir sem. exatamente. Eu passei, assim, muita dificuldade no início, até pela questão, até me regularizar, né, como imigrante e tudo. Eu acredito que se eu tivesse planejado, teria sido mais fácil, né, e ter me estabelecido na Europa. Mas hoje, né, com a minha experiência, eu consigo ajudar várias colegas advogadas a virem para cá se planejando, porque nós sabemos que existem várias rotas, né? Nós conseguimos aí vir de forma aí, organizada, planejada, com um dinheiro, né? Não precisa ser tanto, mas para conseguir se Exato. organizar e já vir trabalhando na nossa profissão, né? Porque no meu início, hoje já fazem 6 anos que eu moro aqui, mas os 2 anos e meio que eu cheguei aqui, os primeiros 2 anos e meio, eu estava totalmente fora da área jurídica. Então, eu tive que dar um passo muito atrás na minha carreira para conseguir me estabelecer, né? E hoje eu sou advogada qualificada também em Portugal e sou registrada na Ordem dos Advogados Ingleses como advogada estrangeira. Perfeito. Agora, doutora, eu sei que eu já estive a ver e nós já falamos, ao imigrar, tiveste que deixar a tua filha mais velha no Brasil. Como é que foi isso? Como é que ficou o teu coração? E como é que foi para ela? Porque nós às vezes olhamos só para a mulher do ponto de vista profissional e esquecemos que essa mulher é esposa, é mãe. Como é que ele lidar com isso tudo? Olha, doutora, eu digo que foi um trauma, né? Principalmente, eu não sei, se a doutora é mãe? Não, Não. Pois, sou filha. Por é, enquanto, sou filha. quando Quando eu vim, como eu disse, né, no início, eu não tinha um plano de ficar. Então, na verdade, eu não me despedi, né, da minha filha, dos meus Uhum. pais, dos meus amigos, no sentido de, olha, estou indo para morar e não volto até as coisas se organizarem. Não foi essa conversa que a gente teve. A conversa é, estou indo estudar inglês, daqui 2 meses eu volto.
Meu Deus. Então, quando passaram-se os 2 meses e eu decidi que não voltava, eu precisei, né, ter essa conversa. Na época ela era muito novinha, ela devia ter o quê? Hoje ela tá com 18, acho que ela tinha 14, 12, 13 anos, algo Meu assim. Deus. E expliquei pra ela, né, olha, a mamãe decidiu ficar mais um tempo, porque até então não sabia que também que eu ia ficar mais, né? Iria morar, então decidiu ficar mais um tempo e tudo. E acontece que esse tempo se estendeu 2 anos e meio. 2 anos. Foram 2 anos e meio até que eu voltasse ao Brasil, que eu tivesse condições de voltar. Então, foi um sofrimento muito grande. Eu me lembro até que quando eu conheci o meu atual marido, né, que nós nos conhecemos em Portugal, ele já me Uhum. conheceu num estado psicológico já extremamente abalado, porque eu sim, né, nós que somos mães, e ao deixar os nossos filhos, né, mesmo que seja por um objetivo maior, nós também E temos que com viver, alguém. somos mulheres, né, temos que correr atrás dos nossos sonhos, e não é um filho que vai nos impedir de fazer isso, né? Principalmente quando a Exato. gente tem uma rede de apoio. Mas isso não nos exime da culpa. Então eu me sentia extremamente culpada. Eu me questionei se eu era uma mãe boa realmente de estar colocando os meus sonhos, os meus objetivos, né? Aí um pouco na frente. Mas eu sempre pensava assim, não, eu estou fazendo isso em prol dela também, não só, né? Claro que não foi só por ela, por mim também, mas em prol dela porque eu sei que eu vou garantir um bom futuro para ela. Né? Então, Agora, isso que me manteve firme até que eu conseguisse juntar fundos, organizar minha situação migratória para eu conseguir voltar ao Brasil para visitá-la, né? agora que a doutora fala disso, veio uma questão. Quão importante é, porque nós às vezes ouvimos a palavra "és egoísta" e levamos do ponto de vista negativo. Mas também livros de autoajuda e quando faz terapia diz-se que também é necessário um certo pingo de egoísmo para nós alcançarmos os nossos sonhos e objetivos. Quantas vezes, ou se alguma vez, a doutora ouviu, estás a ser egoísta e irresponsável de deixar a tua filha? Uma menina de 12 anos. Com quem é que a doutora deixou? Como é que Ficou foi com a minha lidar com mãe. essa pressão toda? Olha, eu me lembro, eu nunca vou esquecer, porque assim, a minha filha, ela não tinha, né, já aí o pai presente. Isso Uhum. é um assunto até para outra live, né? Mas ela São não tinha o vários. pai presente e ela ficou com a minha mãe. A família do pai dela, por um acaso, sempre foi muito presente, apesar de ele não ser, né? E ela ficou com a minha mãe, que foi a pessoa que sempre me apoiou aí com a criação dela. Afinal, eu fui mãe com 15 anos, né? Uh, E foi assim, extremamente cedo. Então, assim, para mim, que ainda eu tinha 20 e poucos anos quando eu vim para cá, né? Para mim foi muito difícil lidar com todas essas emoções e todas as cobranças. Nunca, nem ela me cobrou, nem a minha mãe, que era quem estava com ela, me uau. cobrou. Mas muitos amigos chegavam para mim e falavam: Nossa, aqui é cidade pequena, né? As pessoas estão falando que você, olha, o que é que eu ouvi? Você foi para a Europa prostituir? Eu ouvi isso. Eu ouvi que eu tinha vindo para a Europa e deixado, abandonado a minha filha para viver, para viajar, né? Mas ninguém sabia dos meus objetivos, né? Porque a Exato. viagem, de fato, que eu fiz durou 2 meses, né? E então, quando eu resolvi ficar aqui, foi porque eu entendi que aqui tinha muito maiores oportunidades, melhores Oportunidades. oportunidades, e que eu ficando e eu me sacrificando, trabalhando em outras áreas, né? Eu conseguiria proporcionar um futuro melhor para ela. Então, apesar de essas, inclusive o próprio pai dela, eu nunca vou me esquecer disso. Eu pedi para ele, né, um valor assim, olha, a Yasmin, o nome da minha filha, tá precisando de comprar um notebook e tudo, e será que você poderia contribuir? E eu ouvi dessa forma, não, agora que você é prostituta na Europa, você pode pagar sozinha. Meu Deus. Meu Deus. Então, isso me doeu assim, daquela forma, né? Muito. Porque, na verdade, colega, eu estava fazendo limpezas, né? Eu não estava me prostituindo, não que eu tenha algo contra, né? Cada A um faz o que prostituta quiser é da fácil, sua cada um faz vida, o é que quiser, mas livre. não era o meu caso. E isso me doía, porque assim, pensar que, nossa, todo mundo está pensando isso de mim, e pensando que eu larguei a minha filha para trás, né? Então foi muito difícil emocionalmente para mim, que era tão nova, lidar com todas essas coisas. Tive que ser muito forte para não voltar pela pressão. Agora, doutora, como é que, e eu tenho curiosidade, como é que era a Vanessa que foi mãe aos 15 anos? Alguma vez a Vanessa, porque naquela altura era a menina Vanessa, de 15 anos, imaginou que hoje seria a doutora Vanessa, que é advogada no Brasil? Como é que foram esses 18 anos?
Olha, doutora, na verdade, assim, eu sempre tive muito concreto, apesar de, né, eu ser muito nova, mas eu sempre fui uma das melhores da turma quando eu estava estudando. Eu sempre tive, apesar de não saber que eu queria ser advogada, eu sempre soube que eu teria uma profissão estabelecida porque era algo que eu sempre quis. Né? Então, assim, eu sempre fui muito definida. E quando eu a tive, eu ainda estava no ensino médio, estava estudando, só que eu tive muito apoio dos meus pais, né, para continuar estudando. Então, em nenhum momento eu abandonei a educação. Acho que a educação ela transforma a nossa vida. E eu fiz cursinho Colega, pré-vestibular. vamos aqui. Eles dizem que a transmissão está a colar. Vamos ver se agora conseguem ouvir. Para mim tá normal. Agora vocês estão conseguindo? Vamos lá ver. Ainda bem que avisaram. Hum. Pessoal, dá um feedback aí pra gente, por favor. Ah, Voltamos, tá ouvindo. voltamos. Sim, então, os meus pais me apoiaram muito e eu entrei na hora certa, passei no vestibular, comecei a faculdade de Direito. Então, na época que eu iniciei a minha faculdade de Direito, a minha filha estava com 3 anos de idade. E eu conciliei, né, trabalho, estudos e maternidade desde muito cedo. Uau, E ela me trouxe uma força. O fato de eu ser mãe nova me puxou muita uau. responsabilidade. Então eu falava, gente, eu decidi ter esse bebê porque eu tinha a opção de abortar. Eu podia não ter escolhido não ser mãe aos 15 anos, mas eu escolhi ser mãe. E a partir do momento que eu fiz essa escolha, eu sabia que ela ia me trazer muita, Tá. muita responsabilidade. Então ela me Uau. deu muita força para eu perseguir a minha carreira, porque eu tinha que correr atrás de tudo que uma pessoa, né, vamos dizer, normal, Naquela ia idade já correr. tem que correr. Isso, mas eu tinha que correr atrás porque eu tinha que sustentar a minha filha, né? Eu não tinha o apoio do pai dela, então eu precisava fazer isso e fazer isso sozinha. Então isso me deu mais força ainda e até mesmo pela questão social. Tipo, peraí, eu vou provar para todo mundo que tá falando que eu fui negligente, que eu sou mãe nova, que eu sou mãe, mas eu sou capaz de ser uma profissional também, além de ser mãe com 15 anos, né? Foi, Uau, foi que bem isso, assim, lindo. era o meu pensamento. E depois, doutora, estamos aqui a ver que é uma má qualidade do sinal do lado. Na tua Uhum. live fui eu e na minha live és tu, então acho que estamos aqui com alguns problemas. Conseguem Foi. ouvir agora bem? A doutora Vanessa, vamos lá Pois ver. é. O meu sinal aqui tá full, então não sei. Eu também não tô vendo nada travando. Vamos ver. Mais prontos. Depois, doutora Vanessa, chegou, foi para fazer inglês, como é que foi? Que trabalhos é que fez? Como é que foi? Sim, então quando eu vim, né, eu vim com algum dinheiro, mas o dinheiro que eu vim foi o dinheiro que eu vim de um carro. E não sei se a doutora sabe, mas a moeda do Brasil é uma moeda muito fraca se a gente comparar ao euro. Ei, Então ela valia à época 4 vezes menos. Na época eu vim com 30 mil reais. O que isso seria? Seria, não sei, 10 mil euros, ok. 8 mil euros, algo nesse sentido. E eu viajei, né? Eu vim para viajar e voltar. Então, né? Quando eu cheguei aqui, que eu decidi ficar, eu já não tinha, eu me lembro, doutora, eu tinha 40 libras. 40 libras é o quê? 45 euros, mais ou Para menos. aí, para aí. Pra cá, e eu tinha um amigo, e eu tava na Bélgica, eu nunca me esqueço. Ele me disse: Vanessa, vem, eu vou te ajudar a arrumar um emprego aqui. E se qualquer coisa você pode ficar na minha casa, eu vou te apoiar. Então, não fiz nada sozinho. Eu acho muito importante, que É já fica isso. uma dica, né? De a pessoa ter um apoio. Que se não for um amigo, muitas pessoas que me procuram é porque realmente não tem essa rede de apoio. E nós não fazemos só o serviço jurídico, é o planejamento migratório. Então, a gente acaba virando a rede de apoio da pessoa aqui. Né? E eu tive essa rede de apoio em um amigo. Então, quando eu cheguei, eu fiquei na casa de uma como se fosse prima, sabe? Uhum. Da minha mãe, distante, e fiquei na casa dela. Só que ela não concordava de eu trabalhar, né? Porque, na Ok. verdade, o meu visto era de turismo, eu não podia Uhum. trabalhar. Mas, pronto, arrumei uma família que aceitou me contratar, eles eram franceses,
e para olhar o bebê deles. E fui morar na casa dessa família, né? Ok. Então, eu fui morar na casa, foi assim, questão de mais ou menos uma semana que eu tinha chegado, porque aqui tem muita oportunidade. Então, Exato. uma semana que eu tinha chegado, eu fui morar com essa família e fiquei um ano morando com eles. Então, para não ficar ilegal aqui, eu saí, fui morar na Alemanha um tempo com outra família e depois voltei para cá, que aqui sempre foi o meu objetivo. Eu tinha muito claro que eu queria morar na Inglaterra, né? Só que eu não tinha dinheiro para aplicar para um visto de estudante, que era assim, é muito caro, né? Não só o dinheiro, o visto, mas como os estudos, né? Então eu Exato. precisei, quando eu voltei a segunda vez, eu voltei com um visto de estudante que eu peguei no Uhum. aeroporto. Então eu comprei um curso de inglês, porque o meu foco nesse primeiro ano era aprender inglês. Enquanto eu aprendi inglês, eu comecei a estudar o sistema jurídico daqui, porque eu falei, Ok. pensei, né, tão diferente do Brasil, mas a título de curiosidade. Então, esse primeiro ano eu me dediquei completamente ao inglês, morando aí com essa família. Então, eu trabalhei como babá. E depois, enquanto eu trabalhava como babá, eu também limpava, né, fazia a limpeza da casa, cuidava da casa e do bebê. E quando eu fui, né, até então, eu morava aqui. E aí eu falei, olha, meu visto vai vencer, eu não quero ficar aqui irregular, isso nunca foi uma opção para mim, porque eu sabia Uhum. que se eu ficasse regular, iria sujar o meu nome e eu não ia conseguir depois ter a índole, né, o bom caráter aí que eles exigem para Para ser ter uma advogada carreira aqui. internacional, estar na ordem, E atrapalhar para o ter o meu nome futuro limpo. como advogada aqui. Então eu falei, não, então o que que eu vou fazer? Pensei, vou voltar para Portugal. Vou voltar, não, vou para Portugal. Então foi a primeira vez que eu fui para Portugal. E eu Ok. descobri que dava, né, pra gente, como advogado brasileiro, tinha oportunidades em Portugal. Então foi no processo que eu estava aqui que eu descobri que tinha como ser advogada em Portugal. Eu já até tinha ouvido falar, mas nunca tinha pesquisado a fundo. Achava muito difícil achar um colega para apadrinhar, né, que é o que a gente Uhum. precisa hoje. E aí fui para Portugal, encontrei a pessoa que prestava assessoria para inscrição na ordem e morei em Portugal, né, trabalhando primeiro em restauração, o que foi Uhum. uma experiência horrível. Inclusive fui agredida pelo gerente do hospital Meu Deus. do restaurante, porque eu não tinha nenhuma experiência, eu nunca trabalhei como empregada de mesa. Meu Deus. E aí eu peguei assim no copo de uma maneira errada, acho que eu pus os meus dedos, e ele me deu um tapa na minha mão. Aquilo pra mim foi tão humilhante, sabe? Assim, meu Deus do céu. E eu tinha acabado de chegar em Portugal, não estava esperando aquilo. E eu precisava trabalhar, porque minha filha precisava comer e eu precisava me sustentar na Europa, né? Então eu fiquei aí, engoli seco, continuei morando, trabalhando nessa restauração e depois consegui um emprego que era já bem melhor como guia turístico, porque como Ok. aí ó, o inglês, a diferença Uhum. que o inglês fez na minha vida, né? E as pessoas, doutora, elas têm a impressão que em Portugal o inglês não é importante, Exato. mas é muito importante Muito, e faz diferença. extremamente. Extremamente. O Portugal é um país muito cosmopolita, principalmente Lisboa. Tem muitos estrangeiros, muitas empresas internacionais em Portugal, né? E muito turismo também. Então, muitos restaurantes exigem até que a gente fala outro idioma, ou francês, ou inglês, ou alemão. Então, o Exatamente. inglês ele abriu muitas portas para mim em Portugal. E nesse meio tempo eu trabalhei como guia turístico, o que me ajudou muito a fazer networking com franceses, com alemães, que são a maioria dos Uhum. turistas aí, né? Fiz amizade com eles. E trabalhei também como professora de inglês. Então, eu dividi o meu tempo e consegui, com a pessoa que tinha me ajudado a fazer a inscrição na ordem, um estágio, o estágio no escritório dela de advocacia, como voluntária. E eu falei, não, eu quero aprender, me voluntario, não precisa me Uhum. pagar nada, mas eu quero saber como que é a advocacia em Portugal. Né? Então eu ficava aí, final de semana, dando Ias aula para de lá. inglês, dia de semana como guia turístico, e ainda, né, nos dias de folga, que era duas vezes na semana eu tinha folga, eu ia para o Uhum. escritório de advocacia. Era só trabalho. Portugal, para mim, foi só trabalho. Agora, eu ao ouvir isso, doutora Vanessa, eu vejo que se tivesse que enumerar aqui os princípios que foram importantes para a construção da tua carreira internacional, eu diria o inglês, como é óbvio. Realmente. Quando estamos a falar do ponto de vista de qualquer coisa que seja internacional, inglês.
a humildade, eu diria, porque muitas das vezes nós vemos pessoas que estão com carreiras internacionais e nós não entendemos que essas pessoas muitas das vezes começaram por baixo. Nós não vemos, nós achamos que não, que foi chegar, tem um ótimo currículo e começou. Agora, eu quero saber da doutora Vanessa, nas suas palavras, quais seriam os princípios que a doutora diz foram fundamentais para eu hoje ter uma carreira internacional? Olha, doutora, eu diria o seguinte: aprender o inglês, não adianta a gente pensar o seguinte, ainda que vocês queiram, né? Eu acredito que a maioria que esteja nos vendo sejam advogados, mas em qualquer área, principalmente área de tecnologia, né? Se for para Portugal ou Olha, qualquer tem país aqui da a Fausta Europa, dizer isso. sim, é isso mesmo, IT. É muito importante a gente investir no nosso inglês. Então, eu vejo muitas pessoas querendo mudar para Portugal para fugir do inglês, mas não foge, porque você não cresce profissionalmente se você não tiver, até mesmo para advogar, porque principalmente Exato. na área de imigração, nós temos muitos estrangeiros, muitos chineses, muitos indianos, muitas pessoas que vêm de outros países e que não falam português. Então, Não nós falo. precisamos, sim, se a gente quer crescer, falar inglês. Eu digo que o inglês é o primeiro passo mesmo. Sempre na minha mentoria eu falo, se você não fala inglês, fale. E não é só o inglês. A partir do momento que você fala inglês, francês é muito importante em Portugal, alemão, se você Alemão. falar também, abre muitas portas, né? Principalmente para quem quer investir. Então, se Uhum. você não quiser só trabalhar com imigração e quiser trabalhar, por exemplo, ajudando as transações, né, financeiras para investir em imóveis, o visto Golden também, né, para tantos estrangeiros, são pessoas assim Exato. mais high ticket, né, que vão clientes de um level superior que vão conseguir te pagar mais. Então, para você crescer na profissão em Portugal, eu diria que idiomas é extremamente importante. Idiomas. Idiomas, não só o inglês. Exato, porque até o A nível de questão franceses e alemães só aumenta. Só só aumenta. eu E os percebi muito. franceses são aqueles que não gostam de falar inglês. Então, idiomas. Eu falei em inglês, mas a doutora Vanessa falou e muito bem idiomas. Isso aí. Inglês, francês e o alemão. O alemão, eu diria, eu colocaria nesse ranking mesmo. E claro que a humildade é extremamente importante, porque eu vejo assim, tantas pessoas falando, olha, eu já sou advogado. Eu quero chegar advogando. Você pode até chegar inscrito na Ordem dos Advogados. Nós que prestamos essa assessoria sabemos que dá para fazer o processo por procuração. Uhum. Ok, você vai chegar advogado. Mas não tem como você arrumar um emprego dentro do escritório de advocacia português se você não tem nenhuma experiência no direito português, se você não fala idiomas, porque eles exigem idiomas. Eu vi muito isso. E mesmo que você vá empreender, para até você construir a sua carteira de Carteira de cliente, clientes. a não ser que você venha muito planejado com um dinheiro aí para você viver pelo menos o primeiro ano sem ter que trabalhar em empregos fora da sua área, então, querido, você vai ter que ser humilde, vai ter que dar um step back, que olha, eu trabalhei com um juiz e eu me lembro muito bem dele falar assim para mim, Vanessa, às vezes a gente tem que dar 2 passos para trás, um passo para trás para dar 2 para frente. Não sei se vocês também têm esse ditado. Verdade. Mas é algo real. Eu sinto que aqui, quando eu vim para cá, eu tive que dar vários, não foi um passo para trás, eu dei vários passos para trás. Coisas assim que eu nunca fiz no Brasil, porque graças a Deus eu fui abençoada com uma boa situação financeira no Brasil e não estou desmerecendo nenhuma profissão, porque toda profissão é digna desde que seja honesta, né? Feita de forma honesta. Mas não era a minha profissão. Então eu precisei sim, igual eu te falei, que eu fui agredida, que claro que as pessoas, o que eu digo é assim, quando a gente não tem um visto para trabalhar no país, e em Portugal não foi diferente, porque muitas pessoas, a gente sabe que tem a possibilidade de chegar, depois aplicar para residência ali de dentro. Como eu fui sem planejamento, então eu fui muito explorada. Eu ganhava menos do que o salário local. Né? Eu morava em situações. Meu pai chorou o dia que ele foi me visitar em Portugal, porque eu morava num sótão, ele chamava da casinha do rato. Não era nem na casa principal. Eu morava no telhado da casa, basicamente, num cubículo que fedia. Era o que eu podia pagar, porque eu não tinha apoio financeiro. Exato. Então, assim, quando ele foi lá me ver, ele falou: não é possível que você deixou um escritório pronto no Brasil,
que você deixou a nossa casa, que é boa, o seu carro, deixou tudo para vir para passar isso na Europa, mas eu sabia que aquilo era questão de tempo. Então, o terceiro princípio, além da humildade, é a resiliência, doutora. A gente precisa Resiliência. ser muito resiliente como imigrante, porque as portas não vão se abrir de primeira, né? As portas, elas precisam aí... a gente precisa trabalhar muito para que as É. portas comecem a se abrir. E E tem que ter agora que paciência. a doutora fala em resiliência, ainda hoje eu li um trecho em que dizia que Deus, e isso para tudo na vida, para a imigração, sobretudo, que é o nosso tema aqui, Deus não quer que nós cresçamos rápido. Deus quer que nós cresçamos fortes. E nós só crescemos fortes quando soubemos lidar com as adversidades da vida e sabemos que tudo tem o tempo certo. Mas agora aqui falando, doutora, da humildade e falando assim dos trabalhos mais baixos, né? Nem é menos dignos, mas mais baixos, que as pessoas muitas das vezes têm dificuldade em aceitar por certo período de tempo, o que eu vejo tanto pela minha experiência, porque eu, apesar de ter apoio, eu sempre quis que na universidade eu tivesse a trabalhar, eu atendi em supermercado, eu fui operadora de call center, eu ouvi pessoas a xingarem-me, ouvi a desprezarem quando muitas das vezes não sabiam que eu também estava a fazer um curso superior, mas o que eu vejo é networking. Nós muitas das vezes desprezamos, mas nesses sítios o que muitas das vezes acontece é eu chego, eu não sei de nada. Então, muitas das vezes as nossas relações são feitas aonde? No bairro, na mercearia onde nós vamos, nos cafés que nós frequentamos e, sobretudo, no nosso trabalho. Então, aquele trabalho, e vendo aqui uma forma positiva, algo que vai dar mais motivação, né? Porque nós temos que ter também essa motivação, é saber que aquele sítio e através de energias, aquela pessoa que nós conhecemos, que trabalhou conosco, vai precisar e nós vamos estar aí disponíveis para ajudar. E nós na vida é muito sobre isso. Muitas das vezes, e agora até agora com as lives, algumas pessoas perguntaram: ah, mas então não estás incomodada? Estás a fazer tanta live sobre a tua área de trabalho com colegas que trabalham mesmo contigo? E a verdade é que até mesmo a relação profissional-cliente não é apenas do ponto de vista técnico, é muito uma relação pessoal. Então, quando nós, nesses trabalhos, desenvolvemos relações pessoais de qualidade, acaba para ir também para o profissional. Então, eu Total. diria que Não, esses se a sítios doutora me permitir, servem. eu quero contar uma história que Conta, vai conta. exatamente sobre isso. Eu falo muito nas minhas mentorias, eu sempre conto essas histórias assim. E hoje mesmo eu fiz um post no Instagram, depois vocês vão lá no feed. O que vender sapatos me ensinou sobre prospectar clientes no offline. Porque hoje está tudo muito no digital, só que a gente esquece do nosso networking e das pessoas que estão do nosso lado. E quando não havia Exato. digital, e eu sou da época que a gente não prospectava no digital, que eu já estou aí no mercado há 15 anos, né? Eu vi até o post do Facebook. Exatamente, exatamente. Então, há 15 anos eu estou no mercado, então o digital é uma coisa muito nova. Eu prospectei muito cliente no offline, né? E não foi só no início da minha carreira, quando não tinha no digital. Exatamente essa questão do networking é tão importante. E a história que eu quero contar é a seguinte: quando eu estava trabalhando, que eu voltei aqui, eu me qualifiquei em Portugal, mas eu ainda não tinha condições de sobreviver da advocacia. E eu não tinha clientes. Né? Eu não tinha Instagram, não me posicionava como advogada. Então, apesar de eu ser advogada, eu me sentia impostora. Eu falei, eu não conheço o direito português, eu não posso falar que eu sou advogada na Europa. Eu tinha muito isso. Só que a partir do momento que eu comecei a fazer o estágio no escritório português, que eu comecei a me ambientar e estudar, fazer cursos do direito português, do direito inglês, e eu continuava com meus clientes no Brasil, eu comecei a falar para todas as pessoas que estavam em volta de mim que eu era advogada, que eu estava ali naquele emprego porque eu precisava melhorar o meu inglês, porque eu precisava prospectar clientes, porque eu estava recomeçando. Então, eu nunca escondi das pessoas que eu estava ali para que era uma forma de eu melhorar. Até mesmo quando a pessoa vinha me entrevistar, eu falava, olha, eu sou advogada, porém, nesse momento eu ainda não tenho cliente, estou recomeçando a minha vida aqui, é por isso que eu preciso desse emprego. Então, eu nunca menti para ninguém.
né? Só que o ponto principal é que os meus primeiros clientes foram a época que eu ainda estava trabalhando como garçonete aqui no hotel em Londres e os clientes que trabalharam comigo em Portugal, né? As pessoas que trabalhavam comigo em Portugal. Lá, eu trabalhava num hotel aqui, part-time, e a metade do tempo eu trabalhava como part-time e a outra metade eu comecei a produzir conteúdo no digital e comecei a me posicionar como advogada europeia. Só que as pessoas que estavam lá trabalhando comigo tinham todas as razões, por exemplo, para me descredibilizar como advogada. Porque o que as pessoas pensam? Se é uma boa advogada, por que ela está trabalhando de garçonete? Exatamente. É isso que as pessoas tendem a pensar. Mas qual que é a questão? Eles viam que eu estava ali, não era porque eu não era uma boa advogada, mas porque eu precisava aprender o meu inglês precisava melhorar, porque eu ainda estava estudando a lei europeia, eu contava para eles como que era a minha vida e meus trabalhos no Brasil, e eles me viam falando sobre isso. Então, eles viram também eu organizando a minha vida. Então, quando eu organizei a minha vida, peguei o meu visto, eu fiz o meu casamento todinho internacional, eu comecei a estudar muito sobre lei de imigração, sobre lei europeia, e comecei a falar para eles. E eles viram na prática eu transformando a minha vida. E quando eles viram eu transformando a minha vida e me entenderam que eu era sim advogada, que aquilo ali era um step que eu estava usando para me qualificar e melhorar até que eu conseguisse, eles começaram a falar, opa, peraí, se ela transformou a vida dela, ela pode transformar a minha, ela pode me auxiliar nesse processo. E eu te juro que todos os colegas que ali estavam comigo, pelo menos a metade, eu auxiliei, me contrataram, não foi de graça, me contrataram como advogada para realizar os casamentos, porque todos eles hoje são casados, realizar os casamentos e aplicar para os vistos deles. E hoje ficaram tão fiéis a mim que eu resolvo qualquer tipo de problema para eles, que seja jurídico na Inglaterra, que seja em Portugal, já fiz nacionalidades para eles. E eles foram, através desse networking offline, me indicando para as pessoas que eles conheciam. Então, estes colegas que eram também garçonete, meu Deus do céu, garçom. Garçom e garçonete, e também que fazia os cleaners comigo, que trabalhavam comigo como babá, enfim, qualquer tipo de emprego. Eles começaram a serem os meus clientes e trazerem clientes. Os meus ex-patrões, o patrão que me contratou para trabalhar como babá, ele via o meu esforço. Ele viu o meu esforço estudando para aprender inglês. Ele viu o meu esforço estudando direito inglês. Eu falava para ele, um dia eu vou ser advogada aqui. E quando eu comecei a advogar aqui, ele me contratou para fazer a cidadania britânica dele. Então, não é quando a pessoa ela precisa te ver se destacando no pequeno que você faz. Eu limpava bem a casa dele. Eu cuidava bem do filho dele. Eu limpava meus pratos bem. Eu atendia bem os clientes como garçonete. Então, tudo que eu me propus a fazer, ainda que não fosse na minha área, eu fiz bem. E a partir do momento que eu faço bem o pouco que me dá de responsabilidade, eu crio, a pessoa olha para mim e ela vai falar, se ela faz isso bem, ela vai fazer qualquer coisa bem. Exato. Entendeu? Então, é o posicionamento. A gente tem que falar, explicar para as pessoas por que a gente está ali. E elas têm que ver a gente crescendo. Olha, eu tô vendo ela estudando, eu tô vendo ela se esforçando. Né? São as circunstâncias e não porque ela é uma advogada ruim que ela tá aqui. Né? E isso passa credibilidade. O poder do networking, ele é incrível. Exatamente. Nós não podemos menosprezar. E não apenas do ponto de vista jurídico. É para tudo. É para tudo. Esse exemplo que a doutora Vanessa disse aqui sobre a construção da carreira dela serve para toda e qualquer área. Então, quem muitas das vezes quer iniciar uma construção, uma carreira internacional, tem que atentar a isso. Seja humilde, seja resiliente e também saiba onde é que quer chegar. Né? Exatamente. Porque, às vezes nós somos resilientes, mas também não sabemos onde é que nós queremos ir. Nós só estamos aí a combater qualquer coisa, qualquer pessoa. Então, é importante ter um plano de onde é que eu estou. Se a gente não souber onde quer chegar, doutora, nós ficamos perdidos e perdemos a motivação. Então, a resiliência, ela só é possível. A força, ela vem porque você sabe onde quer chegar e sabe que está próximo. Você está fazendo por onde. Então, você está naquela escada. Se você sabe que você vai chegar no topo da escada em algum momento, você continua. Se você não sabe o fim se você não vê o fim da escada, você desiste no meio do caminho, provavelmente muito perto de chegar.
onde você queria. Então, para ter resiliência, antes de tudo, você tem que ter meta. Eu só dei conta de tudo porque eu sabia muito bem o que eu queria. E algo que eu acho que, doutora, muitas das vezes eu insisto nisso, as pessoas não sabem os motivos. Porque as pessoas, quando têm aquela frase popular que é necessário motivação e muita gente discorda. Mas eu acho que muita gente discorda porque não sabe o que é que significa a palavra motivação. Eu gosto muito de falar sempre do significado das palavras que motivação é a junção de motivo mais ação. Sem saber os motivos que vão te fazer ter X ação, é impossível ter motivação. Por isso é que as pessoas vêm e dizem, é tão difícil estar motivado, é tão difícil ter a motivação. Não é. O que acontece Você que não sabe onde você quer chegar, você que não tem um exatamente. objetivo final, é por isso que você não se mantém motivada. E É isso agora, mesmo, doutora. falando aqui um pouco do novo momento da doutora Vanessa, que finalmente conseguiu, eu diria, estar aqui a estudar em Londres, né, que era o objetivo central. Como é que está a ser esse momento do mestrado? Como é que foi também iniciar o mestrado e, falando em metas, qual é o propósito também ao fazer esse mestrado? Muito boa pergunta, viu, doutora? Porque é algo que eu me perguntei muito, até mesmo antes de decidir fazer. Porque o mestrado, ele é algo assim, além de ser um investimento financeiro muito alto, porque eu estou gastando 15 mil libras, o que é muito dinheiro, muito, né? Só que, porque, né, tem um motivo de eu estar fazendo ele. É extremamente estratégico, foi pensado. E é um momento, assim, que se a gente fosse pensar na minha vida, hoje eu tenho uma bebê, né, uma filha adolescente, um marido e um escritório em ascensão. Então, cada dia mais chegam clientes. Eu não teria condições, se a gente fosse pensar de tempo, realmente, para me dedicar a um mestrado. Mas qual que é a questão? Apesar de o advogado estrangeiro poder trabalhar aqui na Inglaterra, nós somos limitados. Então, a gente pode trabalhar até certo ponto e tem algumas áreas que nós não podemos fazer. Por exemplo, ir para a corte. Como o meu objetivo ali no início, eu nunca gostei do contencioso, era me focar na advocacia extrajudicial, então eu não tinha pretensão nenhuma de me qualificar como advogada inglesa. Qual que foi a questão? Eu comecei a focar no direito internacional de família, para ajudar mães, para ajudar crianças, para ajudar famílias a migrarem. Só que não só a migrarem, mas como planejarem o casamento, fazer o casamento. E clientes que casam, muitas vezes também se divorciam, muitas vezes precisam voltar para o país com a criança e fazer acordo de guardas. Então, eu consigo representar o cliente na corte portuguesa e na corte brasileira. Só que quando chegou aqui na Inglaterra, eu não posso representar, eu posso acompanhar como Mackenzie Friend, como aconselhamento jurídico, mas eu não posso representar o cliente. E aí eu comecei a ter que convencer colegas daqui, que é um mercado muito diferente, eles não pegam qualquer causa e eles cobram muito caro, porque o advogado é extremamente valorizado aqui. Só que acontece que a comunidade brasileira, a comunidade portuguesa, nem sempre tem condição de pagar um advogado daqui. E eu via que as pessoas estavam ficando desassistidas, né? Que nós não temos os oficiosos. O Legal ID aqui, ele não é muito acessível, sabe? Então, eu tô vendo a minha comunidade precisando. Então, juntou que eu vi uma oportunidade, claro, de me destacar no mercado, de começar a ganhar, né, mais e tudo, né, nesse sentido. Mas eu também vi que a minha comunidade precisa de mim. Ela precisa de mim porque os meus honorários não estão fora do valor de mercado, mas são mais acessíveis para quem o advogado britânico precisa, né? E são mães, e são mulheres, e são pessoas vítimas de violência doméstica. E se eu tiver que ficar convencendo toda vez que eu acreditar num cliente que eu estiver representando em outro país, para um colega ter que fazer isso aqui, a justiça não é feita, né? Então eu decidi, não, eu vou fazer esse sacrifício de tempo, tanto meu quanto do meu bebê, de tudo. Vou me sacrificar esse ano para que, qual que é o meu objetivo final? Eu me qualificar, né? Passar no exame para ser advogada inglesa, né? Porque hoje eu tenho autorização para atuar aqui, mas eu não sou advogada inglesa, eu sou advogada portuguesa e brasileira atuando aqui com autorização da ordem daqui. Mas isso me limita muito, né? Mas outra coisa também que é bastante legal, e talvez quem queira, que é advogado, queira se qualificar aqui, o Brasil,
tem um acordo também com o Reino Unido. Com o Então, Reino nossa, Unido. aqui existem duas etapas para que a gente tenha que se qualificar como advogado. Só que o advogado brasileiro que tem prática de pelo menos 2 anos, e eu já tenho 13 anos, né, de prática, nós temos isenção da segunda etapa. Então, Uhum. além de ser mais barato, a gente não tem que fazer a segunda prova. Basta Ok. fazer a primeira etapa, que é difícil. Uhum. E por isso que eu estou fazendo o mestrado, que também está me preparando para essa prova. Então, eu quis realmente, né, com esse objetivo. Por isso que, apesar de ficar noites em claro estudando, o que é muito desafiador, porque apesar de eu ter a fluência no inglês, é um inglês totalmente jurídico, é Jurídico. novo, né, ter que apresentar. Eu nunca dei uma palestra em inglês, por exemplo, né? Então, assim, tá sendo tudo muito novo para mim. Mas tá me tirando da minha zona de conforto, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu sei que nesse ano eu vou chorar muito, que eu vou surtar milhões de vezes, mas eu tenho um objetivo definido. É por isso que eu vou me manter motivada. Exatamente. E agora, falando aqui, a doutora sabe que é um dos temas pela qual eu chamei, como é que é lidar com isso? Ter uma bebê, ter uma filha, né, de 18 anos, mas a minha mãe diz muito que os filhos crescem, mas não param de ser preocupação. Os Então, problemas crescem junto. exatamente. Então, como é que é? Ser mãe de duas, estar aqui a crescer a todos os níveis profissionalmente e ser esposa. E falando aqui de mulher para mulher, há homens aqui na live, mas há muitas mulheres, porque eu particularmente trabalho muito com mulheres. Qual é a palavra que diria? Porque muitas das vezes as mulheres têm receio e acham que os maridos não vão apoiar. Eu não acho que isso é verdade. O que eu acho é que muitas das vezes a mulher com medo não faz e quer que o parceiro adivinhe. Qual é a palavra que a doutora daria a essas mulheres que querem e que no fundo acreditam que vão ter essa carreira internacional? Olha, então assim, hoje mesmo eu estava até conversando com meu marido. Eu acho que a primeira coisa, eu já tive muitos relacionamentos, eu já tive relacionamentos abusivos e com homens muito machistas, né? E eu não digo que foi sorte, porque eu escolhi o meu marido, eu não acredito em sorte, eu acredito que a gente busca Exato. e faz nossas escolhas. E quando eu casei, né, com meu marido, o João, eu sabia, a gente já tinha conversado e ele sabia dos meus planos. E ele sabia também que eu tinha uma filha, né, a intenção era trazê-la para morar aqui comigo. Então, acho que uma boa comunicação com o nosso parceiro é a chave de qualquer relacionamento, né? E eu acho que acho não, tenho certeza, nós temos que nos priorizar. Apesar de ser mãe de duas e ser esposa e ter a minha mãe morando aqui comigo, que também está passando por todo o processo, é o primeiro ano da minha mãe morando aqui, e ela já Uhum. tem 60 anos, né? Então não é fácil fazer a migração de uma pessoa já que está na Com terceira idade. 60 anos. Então são muitos encargos, né? Vamos dizer, familiares para eu lidar. Só que eu me priorizo. Eu priorizo os meus sonhos, né? E eu priorizo e eu tento encontrar o equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é a chave de tudo. Vai ter momentos que a gente se sente culpada, porque a Vai ter. sociedade, o que a sociedade espera de uma mulher? Que a gente hoje, antigamente a gente só tinha que ir lá, pare o filho, dá mamar, cuida do filho e fica só cuidando de casa e tudo mais. Hoje, além da sociedade querer que a gente faz tudo isso, ela ainda quer que a gente divide as contas com o marido, né? Então, eu sempre fui muito clara com meu marido de que eu não tinha uma personalidade de ser submissa, de que eu Aham. não tinha uma personalidade de ficar só cuidando de casa. Amo ser mãe, tanto é que eu planejei o segundo bebê, apesar da primeira não ter sido planejada, eu sempre quis ser mãe. E eu tenho um dom muito grande para maternidade. Eu me considero uma ótima mãe. Mas eu tenho minhas prioridades. Então, para que eu lide com a culpa, muitas vezes. Antes de ontem, eu cheguei em casa, tinham 13 horas que eu estava aqui no escritório, então, faculdade, estudando, cheguei em casa, saí minha filha dormindo, voltei minha bebê dormindo. Eu chorei. Eu chorei porque eu estava com saudade dela e porque eu estava me culpando. Mas aí eu lembrei do meu objetivo. Eu lembrei por que que eu estou fazendo esse sacrifício. A mesma coisa que Uhum. foi com a outra filha. Eu lembrei por que que a gente estava distante. Né? Então era em prol de alguma coisa. E eu acho que o equilíbrio, a palavra-chave é O equilíbrio. equilíbrio. Eu equilibro aqui, eu tenho, né? Eu gostaria até de mostrar para vocês. Um bloco, eu divido a minha rotina em blocos. Tá me ouvindo, doutora? Tô.
Eu divido a minha rotina em blocos, então eu tenho ali o bloco pessoal, né? Eu sei exatamente quando eu bato o olho na planilha da minha rotina, na minha agenda, eu organizo tudo. Então, a organização e o equilíbrio. Eu organizo tudo. Eu sei o momento, por exemplo, que sexta-feira à noite eu tenho que estar com meu marido e ninguém vai me tirar isso. Né? Eu sei que sábado e domingo eu tô com as minhas filhas e com a minha família e ninguém vai me tirar isso também. Eu não faço compromisso nesses dias, mas durante a semana eu tô aqui enfiada nos livros, enfiada nos meus processos, atendendo os meus clientes e a minha família não vai me tirar isso, né? Então, às vezes a gente tem medo realmente de falar para o meu parceiro e ele trabalha, eu trabalho, só que cada um trabalha nos horários. Ele trabalha o final de semana todo, eu trabalho a semana toda e a gente conseguiu chegar num consenso, né? Cada um se sacrifica de uma forma para que os dois sejam felizes. Então, ele está fazendo o curso dele e tudo. E graças a Deus, a minha filha mais velha e a minha mãe apoia muito. Então, sem rede de apoio, realmente é difícil, mas não é impossível, né? Nós temos creches, nós temos outros horários que a gente pode fazer as coisas em menor intensidade. Talvez demore mais sem rede de apoio, mas é possível conseguir. E agora que a doutora Vanessa disse que cada um tem que fazer as coisas também que quer, que faz feliz, e é isso. Vamos aqui usar aquele ditado que é: quem não é feliz não consegue fazer o outro feliz. E isso serve para marido, serve para filho. Um filho, quando vê o pai frustrado, mesmo que o pai esteja aí 24 horas, não serve de nada. Não. Então, mais importante do que passar tempo é passar tempo de qualidade, né? Exatamente. Quando eu vou estar feliz, que eu vou estar disposta, sabendo que eu estou fazendo a minha parte, e eu faço esses 2 dias que eu fico, né, com ela integralmente, valerem pela semana toda que eu estou ausente, né? E claro que durante a semana, por exemplo, de manhã, eu estou sempre lá, ou então eu chego mais cedo do trabalho para dar janta, fazer a rotina do sono, me fazer presente também, né? Mas exige muito esforço, porque muitas vezes eu só queria chegar e tirar meu sapato e ver uma série e não fazer nada, né? É sacrificante. É muito difícil conseguir conciliar maternidade com carreira, né? Então a culpa está sempre presente. Eu sempre falo nisso porque a gente se sente culpada e não só a gente, a sociedade, né, acaba cobrando. E muitas vezes eu me lembro quando meu marido decidiu trabalhar só no final de semana, do pai dele mesmo falar para ele: mas então você não vai vestir calça mais porque é sua mulher que vai trabalhar. Ele ignorou que ele iria trabalhar, mas no final de semana e não no dia de semana. Então, a própria sociedade que é machista, né, tem essa visão de você vai ficar cuidando da bebê, mas e a sua sogra? Por que ela não fica cuidando da bebê? Poxa, mas minha mãe a tua mulher não faz isso. De uma forma geral, e ouvindo aqui a doutora, eu acho que na lista acabou por faltar uma coisa: se priorizar. Então, é se priorizar. Idiomas, humildade e resiliência. Temos aqui 4 pontos que foram hoje falados e explicados na primeira pessoa em como são importantes na construção de uma carreira internacional. Doutora Vanessa, o planejamento, né? Eu diria assim, hoje com a visão que eu tenho, eu diria que se você se planejar, né, para ter a sua carreira internacional, então como que eu poderia me planejar, Vanessa? Começa a estudar inglês agora, não precisa vir para a Europa estudar inglês, estuda inglês no país onde você mora, né? Começa a ver as formas e chegar já, por exemplo, eu fui para Portugal, aí que eu comecei o meu processo de inscrição na ordem. Se inscreva antes. Já venha inscrito, procure um profissional para te auxiliar, venha com um visto. Venha com visto, por exemplo, para você poder chegar já legalizado, né? E isso vai te facilitar muito. Então, planejamento, guarde dinheiro para você não ter que ser explorado, para você não ter que passar por situações deprimentes, humilhantes, né? Porque isso vai te economizar a sua saúde mental. E o seu tempo. Né? Então, faça um planejamento e se você chega e aprende com quem já está no caminho, né? Então, hoje nós temos várias pessoas, eu não digo assim, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te ajudar, mas temos aí a doutora Aymara também está aqui para te ajudar e temos vários colegas extremamente competentes para ajudar, né? Em Portugal, aqui na Inglaterra. Então, se não for nós, procure alguém que vai conseguir aí te dar uma luz, né? Fazer uma consulta que seja, para você não vir totalmente despreparado. Tem pessoas que já passaram por esse caminho que você vai passar agora. Então, por que não
ter alguém para pegar na sua mão e lhe ajudar, né? Não faça sozinho. Não Faça. faça sozinho aquilo que podes ter alguém que já passou para te ajudar. Isso também é algo que, falando aqui da mentoria, é algo que é extremamente importante, porque nós às vezes achamos que somos mais fortes quando fazemos as coisas sozinhos, quando enfrentamos. É mentira. Ninguém chega a um sítio mais longe sozinho. Ninguém. Eu contei Então, com tantas pessoas no meu caminho, doutor. Eu tive tantos anjos. Olha, para começar dos amigos que me receberam aqui, as pessoas que me ajudaram me dando emprego, me dando trabalho, me mandando clientes, as pessoas que confiaram em mim. Ninguém, eu nunca fiz nada sozinha. Ninguém faz nada sozinho. A gente não pode ser prepotente e achar que é autossuficiente exato. nesse mundo, né? A gente tem que se apoiar e buscar ser apoiado, né? Doutora Vanessa, muito obrigada. Acho Eu que que agradeço. conseguimos fechar aqui de uma forma maravilhosa. E eu, começamos com 3, fomos para 4, mas eu vou para 5. Agora, eu acho que é extremamente importante nos priorizarmos, o planejamento, e aqui no planejamento eu também colocaria a questão de se conhecer para sabermos também aonde é que queremos ir. Idiomas, humildade e resiliência. E esses todos estão interligados. Não há um que se tira e depois sobra outro. Então, é uma questão de saber que todos eles vão caminhar juntos. É isso Eu mesmo. espero que tenham gostado. Doutora Vanessa, muito obrigada. Foi uma Obrigada a conversa você, minha querida. maravilhosa. E sigam, por favor. Doutora, deixa aqui o seu arroba, que é um perfil que eu acho essencial, principalmente, mas não só, mas principalmente para as mulheres seguirem, do ponto de vista de alguém que é uma profissional, que mostra a maternidade, que é estudante e que há efetivamente tempo para tudo se nós soubermos nos planejar. Exatamente. Planejamento, organização, gente. Tem que organizar. Ai, Doutora, olha aqui, minha estagiária está presente. Obrigada, minha querida Laila. Obrigada por tudo. Ah, minha cliente, olha aqui, ó, a Maria. tô Obrigada, meu amor. aqui, toda a gente, muita gente tá aqui a elogiar. Doutora Vanessa, muito obrigada. Um beijinho grande. E obrigada mais uma vez para, além desse corre-corre, teres tirado essa 1 hora para nos deliciar com uma conversa tão boa. Ah, sempre conte comigo, doutor. Estamos juntos. Obrigada. Um Um grande abraço. beijo. Tchau, pessoal.